Então, eu percebi logo então que caiu. Porque eu estava comentando que hoje a gente tem um outro cenário, né? Antes, realmente, eu ia, fazia conscientização, mas era um projeto ou outro que fechava, e geralmente de empresas maiores que tinham, né, a sua sede fora do Brasil e que já estavam com a adequação ao regulamento europeu, e aí aproveitavam para já fazer o projeto para cá. Então, a gente teve ali um período que realmente já tinha, né, era mais difícil até da gente falar de LGPD por conta disso. Mas, mesmo assim, a gente preparou todo esse plano de ação e seguiu para levar esse assunto. Em 2020, eu percebi que tinha um mercado muito grande para ser explorado, porque, para vocês terem uma ideia, o escritório que eu estava, a gente treinava pessoas que faziam qualquer outro trabalho e estavam sem trabalho, para poder ajudar a gente, de tamanha foi a demanda, né, logo que começou, logo em 2019, né, que as coisas realmente começaram a fluir, e a gente não conseguia mais, mandava proposta já em valor alto, porque não conseguia mais pegar novos projetos. E aí eu pensei, bom, será que eu, né, realmente vou dar a cara a tapa, abro o escritório, o que que eu faço? E aí, gente, assim, por coincidência, foi também um período que eu estava trabalhando demais, meus filhos nem 1 ano tinham, eu viajava muito, passava muito tempo fora, e aí deu um estalo, assim, realmente de sair. E quando eu saí, eu resolvi ensinar pessoas a trabalhar com LGPD. Eu não pensei no escritório num primeiro momento, porque eu também não sabia direito como fazia isso, né? Ah, empreender, advocacia, será que, né, essas coisas dão certo? Eu que nunca tive nenhuma veia empreendedora. E aí eu fui para fazer essa parte mais de cursos, né, voltada para cursos, para dar aulas. E quando eu comecei a falar do assunto no Instagram, outras pessoas começaram a me procurar. E aí eu tive que abrir o CNPJ do escritório, assim, do dia para a noite, muito rápido. Hoje, imagina um escritório que não tem 3 anos ainda, porque eu abri em novembro de 2020. O escritório vai fazer 3 anos esse ano, e a gente já tem reconhecimento da análise de advocacia, Best Lawyers, e clientes aqui como McDonald's, Quinto Andar, Le Creuset, Omint, Tecnos, empresas gigantescas, né? Aqui eu coloquei algumas credenciais. Nós temos muitos clientes assim e de serviços variados, que é o que eu quero trazer para vocês. Então, gente, quando a gente fala dessa nova advocacia, o que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre o direito digital, é que se eu tivesse na área de fusões e aquisições e abrisse meu escritório, não tinha jeito que eu fizesse, não tinha marketing que eu fizesse, que eu ia ter a mesma proporção que eu tive com uma área nova. Além disso, né, tanto do ponto de vista, pessoal também, né, não só do escritório em si, mas pessoal também, foi uma virada de chave muito rápida. Em relação à liberdade geográfica, eu trabalho da minha casa, eu faço as coisas que eu quero, eu tenho um escritório, um local que ele serve mais como um estúdio para gravar, para dar aula, para fazer vídeos, né, para o canal do YouTube. Às vezes trabalho por lá, mas muito pouco. Fico em casa, faço as coisas com os meus filhos, trabalho a hora que eu quero. E assim sigo, né? Vou contratando parcerias, associados, e assim seguindo, né, nessa caminhada. E, principalmente, né, liberdade financeira. Agora, o reconhecimento sou eu mesmo que me dou, é o tanto que eu trabalho, o tanto que eu recebo. Eu sei que é uma área que, com certeza, se eu estivesse trabalhando na área civil, trabalhista, eu ia ter um longo caminho pela frente, e digo isso realmente porque eu vejo, né, tem outras pessoas, eu acho que vocês aqui também podem, né, dizer isso, podem perceber isso por colegas, né, amigos que você vê, ou eles estão trabalhando para alguém, ou eles abrem um escritório e estão lá na correria para conseguir ali algum diferencial, algum reconhecimento. O nosso ramo, né, e eu até falo isso, a gente fez faz uns 2 anos. Nós fizemos um churrasco de 10 anos de formado. Gente, de 50 pessoas que se formou comigo, acho que dá para contar nos dedos quem ainda está no direito. Um foi trabalhar com buffet infantil, outro foi assumir o negócio do pai, outro foi ser fotógrafa, outra faz cursos de corte e colagem, dá aulas de corte e colagem. Por quê? Porque, de fato, não está fácil. Nem a gente, né? Nem trabalhando para outras pessoas, porque no começo, enquanto você é advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, você vai pensando, né? Bom, eu estou trabalhando para alguém,
mas ou eu vou ter um reconhecimento muito grande, vou virar sócio e vou realmente ter mais liberdade, ou eu vou abrir meu próprio escritório. Em qualquer área, seria muito mais difícil. No direito digital, é uma área que eu realmente vejo com colegas, né, e sentindo aqui na pele, que realmente teve essa mudança, assim, essa virada de chave, que é uma oportunidade para todos, né, nessa área. E aí, quando eu falo de oportunidade, gente, deixa eu passar aqui o slide, peraí. Quando eu falo de oportunidade, acho que passou uma. A tela está cortada para vocês? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui no chat se tem. Ah, o pessoal está falando, verdade. Gente, podem comentar aqui no chat também que eu consigo ver, tá? E se tiver alguma coisa cortando para vocês também, é só me avisar. Eu estava falando aqui sobre como... Professora, Oi, tá tudo certo, né? Sobre como essa área tem oportunidades e não é só de hoje, tá? Por quê? Porque eu também senti na pele, a minha mãe, quando eu falei que eu ia sair do escritório, ia largar a CLT, ia largar o meu vale transporte, meu vale refeição, né? 13º e tudo mais. A primeira coisa que ela quis, né, entendeu o que eu tinha falado, que eu estou saindo, eu vou abrir meu escritório. Ela falou assim: nossa, mas e quando todas as empresas estiverem adequadas, né? O que você vai fazer? E muita gente me pergunta isso. Gente, LGPD não é só adequação de uma empresa, direito digital não é só o seu perfil falso que alguma outra empresa copiou, não é só questões relacionadas a PIX, fake news. A gente está falando de trabalho diário, muita coisa. A gente interpreta. Ixi, tem alguém que abriu sem querer o coisa. Pronto. E quando a gente fala disso, eu venho aqui trazer para vocês um estudo da USP, e tem vários outros estudos, gente, pesquisas nesse sentido, e que mostra direito digital, privacidade e proteção de dados é a área, uma das áreas que mais vai demandar na próxima década. Então, a gente vê aí essas carreiras que vão ter uma demanda grande, a gente não vê nenhuma outra carreira na área do direito, gente. Não tem nenhuma dentre essas 10, a maioria é na área de tecnologia, na área de segurança da informação. E nós estamos inseridos nessa lista, inclusive com profissões, né, que estão surgindo com as novas tecnologias, nós estamos inseridos nessa lista somente quando a gente fala de direito digital. Nenhuma outra área do direito tem previsão de crescimento. Alguém consegue imaginar? Se surgir uma tese tributária, pode ser que tenha pingue uma coisa ou outra mais para um determinado escritório, né, para um escritório que atue nessa demanda. Mas de resto, gente, é impossível, não existe outra área do direito que a gente fala, não, essa área vai crescer. Não, é o que você vai fazer. Agora, não é algo que cai realmente, está caindo no colo, como o direito digital, como a LGPD. Está caindo no colo. Quem não quiser atuar nessa área, ou quem não quiser investir na sua carreira para também poder atuar nessa área, está o quê? Deixando dinheiro na mesa. A gente tem aqui os ganhos, né, como encarregado de proteção de dados. Essa aqui é uma tabela do vagas.com, que varia de 16 a 21 mil reais o salário do encarregado de proteção de dados. E, gente, o salário de proteção de dados, por exemplo, não é algo que me chama tanto a atenção, porque eu posso ser o encarregado para várias empresas. Se eu tiver, né, alguma forma que eu estou lá, tenho equipe, consigo atender várias empresas, esse valor aqui é um limite que eu estou me colocando, que eu não preciso desse limite, que eu posso atuar da forma que eu quiser. E que forma que é essa de atuar? Ó, pelo menos aqui no escritório, a gente tem várias oportunidades. A gente dá treinamentos o tempo inteiro. Treinamentos, né, palestras, então tem muita empresa que contrata a gente para dar palestras, drogarias, a gente deu uma palestra agora para uma empresa que ela é de tratores, dá muita palestra mesmo, todos os meses tem palestras. E treinamentos, porque imagina, o treinamento de privacidade e proteção de dados, ele foi indicado, inclusive, no regulamento de dosimetria das sanções, né, de saber que penalidade a autoridade vai aplicar, que o treinamento é uma boa prática que pode, inclusive, ser uma atenuante de uma eventual sanção, de uma eventual multa. Então, todas as empresas vão ministrar treinamentos anuais.
Ah, Denise, mas grava e ano que vem passa de novo. As empresas não fazem isso, sabe por quê? Porque se não é um treinamento assim, lavagem de dinheiro, fica passando lá e pronto. A pessoa passa, nem tá vendo. Privacidade e proteção de dados é um tema que as empresas realmente querem dar atenção. Eles não querem que alguém fique passando lá e fale só que fez por fazer. É algo que as empresas precisam que todos estejam comprometidos, que todos saibam das normas, regras da empresa, que todos saibam o risco que eles estão correndo. Então, a gente tem esse treinamento de uma forma muito mais... Até as empresas pedem para ser presencial. Né? Semana retrasada, eu estava lá em Caxias do Sul, uma viagem doida, né? Porque foi no meio ali de ciclone, quase que eu não voltei para casa, mas é treinamentos que as empresas pedem. Então, eu posso ministrar só treinamentos para várias empresas, ou até dar esses treinamentos dentro do meu serviço de DPO as a Service. Por quê? Porque as empresas, todas as empresas, precisam contratar uma pessoa que está indicada na lei, na LGPD, que é o encarregado pela proteção de dados pessoais. Ou pela sigla, né, DPO, que é o Data Protection Officer, né, que a gente trouxe ali do regulamento europeu. Então, o encarregado de proteção de dados, todas as empresas precisam nomear alguém. Por mais que a empresa queira nomear qualquer pessoa internamente, essa pessoa também não sabe o trabalho. Então, ele percebe o risco que ele corre, porque se tomar uma penalidade está no ombro dele, é o nome dele, é a carreira dele, e a empresa também, com o dia a dia, ela vai percebendo que ela não consegue tomar as ações, né, com aquela estrutura que ela criou. Então, a gente ou é nomeado encarregado de uma empresa, ou eles nomeiam uma outra pessoa, mas te chama para atuar ali, dando consultoria para esse encarregado, para essa empresa. Então, como encarregado, eu tenho a opção de estudar o assunto e me candidatar a uma vaga de encarregado. Gente, se vocês jogarem LGPD no LinkedIn, nas vagas do LinkedIn, tem muita oportunidade por lá. Vocês podem conferir lá, que vocês vão ver bastante coisa aparecendo. Consultor de proteção de dados, gente, é para tudo, 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 tudo. Não tem jeito assim, olha, eu faço os projetos de adequação, a gente tem essa que é uma das principais oportunidades, eu adequar uma empresa, mas o adequar a empresa é só o start da minha contratação. Eu adequo uma empresa em mais ou menos uns 6 meses. E depois eu vou fazendo meus contratos de assessoria permanente. E aí são contratos anuais. E a gente vai renovando, todo ano renovo o contrato e eu tenho esse pagamento recorrente, esse serviço recorrente. Por quê? Porque todo tempo, gente, privacidade e proteção de dados está muito no dia a dia de todas as áreas da empresa. O marketing não dá mais um passo sem perguntar para a gente se está ok. O RH, a mesma coisa. Área comercial, o jurídico. Por quê? Porque todo tempo tem alguma questão. Pode ser algo que a empresa questione a gente se é ou não é um incidente, tem ou não que reportar para a autoridade, tenho que fazer algo em relação aos titulares, ou um contrato. Vou renovar um contrato, vou contratar um novo terceiro. Denise, o que eu preciso fazer? Vamos fazer a avaliação, ver se essas cláusulas que ele mandou estão de acordo. Auditorias, que agora as auditorias também vêm privacidade e proteção de dados, e aí eles chamam a gente para fazer os ajustes que a auditoria pediu, ou até participar ali da auditoria. Se tem um pedido de titular, a gente também se envolve. Para atualização das políticas, do mapeamento de dados. É um trabalho, gente, que demanda ali, a maioria dos meus serviços de DPO as a Service, e é por hora, né? Eu coloco entre 8 a 20 horas de trabalho mensal. E aí você calcula com base na sua taxa horária e esse é o valor que mensalmente a empresa vai pagar. Além disso, para quem gosta aí do contencioso, né, a gente tem atuação no contencioso deve aumentar muito daqui para frente. As demandas não são só com a autoridade de proteção de dados, o judiciário também vai continuar atuando, né? Indenizações, por exemplo, para o titular, continuam com o judiciário, PROCON, Ministério Público. Agora, em relação à autoridade, tem um processo sancionatório e fiscalizatório que já tem todo o passo a passo. Em quanto tempo as empresas têm que responder, quando que pode apresentar recurso, quando que é a decisão final da autoridade. E, gente, me fala o nome de um advogado que é especialista em processo perante a autoridade. Não existe, sabe por quê? Porque ainda não tem um processo que está nessa fase. Todos estão na fase ainda inicial. Então, é uma área que vai ter também oportunidades aí 1000.
E por último aqui, gente, é o desenvolvimento de soluções e ferramentas na área de privacidade. É uma área que carece bastante de soluções. Tem soluções no mercado, mas que não são as soluções boas, né, ou completas, ou são muito caras, sabe? Ó, a Maísa perguntou, para ser DPO tem que ter certificação ICSIM, não tem? Não tem nenhuma obrigatoriedade de certificação, tá, gente? Pelo contrário, a certificação, ela pode te dar um diferencial, mas se você não sabe o que fazer na prática, né? A gente aqui falando pela UNID, a gente tem um curso que o MBA, né, de Direito Digital, que é o que eu sou coordenadora, que entre, né, os módulos, ele é bem mais completo, de Direito Digital como um todo, mas tem o módulo de formação de DPO, tem o módulo da prática, né, que são os 2 módulos que eu dou, tem a parte do inicial da LGPD, né, o início todo da parte mais teórica de conceitos, então ele também tem todo, é bem completo para essa formação, mas não precisa, tá? Eu tenho a certificação, que é a CIPP-E, da legislação europeia na época. A certificação, ela me ajuda para me diferenciar no mercado, tá? Mas ela não demonstra nada. E se eu te falar assim, ó, Denise, o que você acha melhor? Fazer um MBA ou tirar uma certificação? Com certeza fazer um MBA, porque a certificação, ela vai te comprovar um conhecimento teórico que você não consegue aplicar na prática. E o MBA você já consegue, você tem toda a documentação, você tem todo o... É bem robusto, né, para você realmente aplicar ali no dia a dia. Eu vejo a certificação, Maísa, como algo mais para frente, sabe? Agora que eu já consegui, já estou num momento ali, que eu estou, de certa forma, né, ou estou numa instituição, ou eu estou no meu escritório, estou conseguindo aqui os meus primeiros clientes, aí eu acho que vale a pena, tá? Um pouquinho mais para frente. Ó, o Alisson falou, consegue responder as penalidades previstas pelo não cumprimento da LGPD? Sim. Gente, são penalidades muito altas, tá? Por que a gente está falando de uma oportunidade que está vindo com toda a força? Porque antes, privacidade e proteção de dados era um tema que tinha no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, Marco Civil da Internet, mas a aplicação dele era o quê? Uma indenização de R$1.000, no fim das contas. Há pouco tempo, inclusive mencionando a LGPD, mas não era uma sanção da LGPD, né? Era só o judiciário que estava aplicando a lei, eles cobraram, foi a Cyrela, né? Teve uma decisão que ela teve que pagar R$10.000 para um titular de dados. Gente, o que é R$10.000 para a Cyrela? Não é nada. Agora, quando eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados como autoridade específica, que pode aplicar penalidades, né, como uma advertência, uma multa, que ela é de até 2% do faturamento da empresa ou do grupo, limitado, gente, a R$50 milhões. Essa multa, ela pode ser diária, se a empresa estiver cometendo a infração, né, até que ela pare. Pode também, gente, ter que publicar a infração, e aí eu tenho um dano de imagem. Além disso, a gente tem também outras questões, como bloqueio do banco de dados, suspensão do exercício da atividade, várias penalidades, né? E essas penalidades vão ser por infração também, que a gente não tinha antes no nosso ordenamento jurídico, em nada. Então, realmente, a gente tem aí que trouxe holofote muito grande para essa lei. Vamos lá. Vou falar um pouquinho do encarregado agora. Aqui. Gente, a LGPD tem esse leque de oportunidades, né? O que está chamando mais atenção é o encarregado. Aqui, para mim também, gente, o que eu faço? Quando eu adequo uma empresa, quando eu estou fazendo toda a adequação, o meu foco é ser o encarregado dessa empresa ou prestar consultoria depois, porque eu não vou ter um serviço de 6 meses, eu vou ter um serviço, né, para a vida toda. O encarregado, qual é a atividade que ele vai exercer? Pela LGPD, são 4 pontos, tá? Então, eu vou aceitar reclamações e comunicações dos titulares, eu sou o ponto de contato com o titular dos dados, eu recebo comunicações da autoridade, né, e vou adotar as providências cabíveis, eu oriento os funcionários e os contratados em relação às práticas de proteção de dados e qualquer outra atividade que a empresa me demande, tá? O que é muito comum? É muito comum
que as empresas, em um primeiro momento, a grande maioria, peguem alguém que já está na empresa para ser o encarregado, alguém do jurídico, alguém da área de riscos, alguém da área de compliance. É muito normal. Por quê? Porque, num primeiro momento, eles não percebem o tanto de trabalho que dá. E aí eles colocam já com alguém que já exerce as atividades do dia a dia. E aí, como eu falei com vocês, para mim acaba dando no mesmo, porque essa pessoa ela não vai ter nem tempo e nem expertise. Então, o que que ela faz? Ela fala, Denise, eu vou ser o encarregado, mas me manda uma proposta de consultoria. E aí, o que acontece? Tudo que cai para ela manda para mim. Tudo que cai para ela manda para mim. Então, assim, eu não vejo isso como algo ruim, não. Eu vejo isso como algo que eu vou internalizar uma função que a empresa quer que esteja, né, dentro ali ainda do seu quadro de funcionários, mas eu acabo atuando ali com eles. E é como a maioria do jurídico faz, né, gente? Jurídico de empresa, geralmente, ele tem uma competência que é de administrar tudo que a empresa precisa com os prestadores. E as competências do encarregado, gente, olha só. A gente estava falando de certificação, né? Mas não é necessário. Mas olha as competências. Eu tenho que ser experiente em avaliar riscos de TI e segurança da informação, experiência na indústria, no setor daquela empresa, experiência em privacidade e proteção de dados, conhecimento em leis de proteção de dados, skills de liderança, gestão, relacionamento e reporte, e skills para negociação, relacionamento com diferentes culturas e setores. Gente, praticamente ninguém tem todas essas competências, né? Um profissional de segurança da informação não tem o conteúdo jurídico, um profissional jurídico não tem o conteúdo de segurança da informação. Então, o que eu geralmente faço? Nos meus projetos, eu tenho um parceiro da área de segurança, e a gente se complementa em todas essas atividades. Outra coisa, pode ser que a empresa, ela seja uma empresa, vamos supor, uma startup de tecnologia. Ela vai dar preferência para o encarregado que tenha mais o viés de segurança da informação. Já uma outra empresa, que ela está muito relacionada ali, né? Tem muitos contratos, muitos clientes, muitos fornecedores, ela vai preferir ter alguém da área jurídica, porque vai dar o apoio ali nos contratos de uma forma mais assertiva. Então, não tem essa, tá? De quem que é o melhor profissional. De acordo com pesquisas do IAPP, que foi de onde a gente tirou essas competências, né? O IAPP é uma das maiores associações de profissionais de privacidade do mundo, e eles trazem que o jurídico ele está sempre ali numa posição de mais destaque aqui quando fala de encarregado. E aí, gente, dentre as responsabilidades do encarregado, além daquelas que eu comentei antes, o que a gente faz no dia a dia é acompanhar as novas iniciativas da empresa para saber se está de acordo com privacidade e proteção de dados, monitorar os riscos de proteção de dados, monitorar as normas de privacidade. A autoridade lança normas quase aqui toda semana, monitorar o acompanhamento, né, de incidentes, se houver. Elaborar e promover treinamentos, que foi o que eu comentei antes. Então, muitas são as atividades ali do dia a dia, né, de manutenção, de revisão do programa de privacidade, além daquelas que surgem, como eu comentei antes. E aqui que eu falei, né? Precisa ter formação em direito ou TI? Não tem nenhuma formação obrigatória, tá? Como eu falei, dependendo da empresa, eles colocam alguém que é de uma área de projetos, de uma área de gestão, de uma área de riscos, não necessariamente nessas áreas, mas a maior parte das empresas dá preferência, sim, para profissionais da área do direito. O encarregado pode ser pessoa natural ou jurídica, você pode prestar o serviço de encarregado, né, no seu CPF, atuando para uma empresa, ou constituir uma empresa e fazer esse serviço, como eu falei, até constituir um escritório e prestar esse serviço aí para mais de uma empresa. Também pode ser um colaborador, mas lembrando daquelas competências que tinha que ter, né? Eu conversando com uma empresa, mostrando, né, que era devia ser o encarregado, quais eram as possíveis formações. Depois que eu expliquei tudo, gente, sem brincadeira, o diretor perguntou assim para mim: ah, então não pode ser um estagiário mais espertinho? E aí, gente, não pode. O que eu falei para ele? Você imagina, se a autoridade vem fiscalizar a sua empresa, você vai deixar tudo na mão do estagiário espertinho? Né? Se tiver que negociar um contrato, você acha que o estagiário espertinho tem maturidade, tem skill de liderança, de reporte, ele vai responder por mais alto nível da empresa. Então, né, a gente sempre fala para ter aí esses cuidados. Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma coisa nova.
E os advogados podem ser encarregados de proteção de dados? Gente, já teve lá a nota da OAB que publicou dizendo que o advogado pode atuar como encarregado, porque quando surge alguma coisa, né, e inclusive o encarregado de proteção de dados, ele já tem um número no Ministério da Educação para fazer o registro, né, na carteira de trabalho, se for esse o caso. Então, quando a gente tem essa questão do encarregado, né, do advogado atuando como encarregado, muito já começou a se perguntar, mas será que para essa profissão pode ser o advogado? A OAB permite? Aí a OAB já disse que está tudo certo. O encarregado, gente, o principal é que ele entenda que é uma lei multidisciplinar. Muitas vezes eu presto meu serviço de encarregado de proteção de dados, mas se algo aparecer e que eu entenda que eu tenho que trazer segurança da informação, eu trago meu parceiro. E aí eu acerto com ele as horas, sabe? Esse aqui é um ponto. Eu não fico querendo atuar em todos os campos, em todas as esferas. E o encarregado, gente, não toma decisão final, né? Eu vou ter um papel na empresa de recomendação, de monitoramento, de avaliação, mas quem toma decisões finais são sempre os gestores, né, da empresa. E o que a gente tem que só tomar cuidado são as questões de conflito de interesse, tá? Quando a gente tem aí outras pessoas dentro da empresa, você já é um colaborador da empresa, você já atua em uma área, é muito comum que você tenha algum conflito, porque você já desenvolve uma atividade que lida ali com tratamento de dados. Então, isso, né, da gente ter esse serviço como DPO as a Service, quando a empresa contrata alguém de fora, também pode ser por essa avaliação. Ou as pessoas já são sobrecarregadas, ou realmente todas as áreas ali acabam tendo algum tipo de conflito de interesse, então eu prefiro ter alguém externo atuando aqui como encarregado, ou contratar alguém só para essa atividade, tá? Esse é mais um ponto que traz aí para a gente mais oportunidades. E como se preparar, né? Antes de eu falar sobre esse assunto, que a gente entra aqui numa outra parte, o João falou, como vencer a resistência de empresários que teimam em afirmar que essa lei não vai pegar, aqui no estado de Goiás. Isso é muito frequente, viu, João? O que eu faço? Eu levo o assunto conscientizando as empresas. E como eu falei para você, imagina só, eu em 2018 falando do tema. Se eu não tivesse persistido, eu não ia ter nenhum cliente. Se eu tivesse falado, mas eles acham que a lei não vai pegar, porque ela ainda vai começar a valer daqui a 2 anos. Isso a gente começa a ver no dia a dia. Por exemplo, a lei não vai pegar. Tá, agora a gente já tem uma autoridade de proteção de dados, a gente já tem a dosimetria das sanções, a gente já tem várias empresas sendo fiscalizadas, tá? E tem a lista lá no site da autoridade. Então, nas minhas apresentações, eu coloco tudo isso, que tem um monte de reclamação trabalhista já mencionando a LGPD, que tem uma série de reclamações no Reclame Aqui mencionando a LGPD. O que eu quero mostrar com isso? Titular está cada vez mais consciente. Pode não reclamar hoje, mas daqui a pouco ele vai reclamar. Os seus fornecedores, se eles pisam na bola, você que paga a conta. Vocês coloquem aí na internet, vazamento McDonald's, vazamento Deezer, vazamento Amazon. Vocês podem ter certeza que a manchete lá, a notícia, vai estar com o nome das empresas grandes. Só que você vai ver que quem teve o vazamento foram os prestadores de serviço. Então, o que está acontecendo? As empresas maiores ou as que já se adequaram, elas estão exigindo dos seus fornecedores que se adequem à lei. E além da autoridade poder também fiscalizar. Então, o que acontece? Eu só levo o assunto, João, eu não vou levar, olha, eu quero te ajudar, eu vou te fazer uma proposta, não. Eu vou lá para a empresa e eu falo sobre a LGPD, olha, a LGPD vale para todos, a LGPD já está valendo, a autoridade já iniciou o seu processo, o que são os dados pessoais, como, né, você pode se adequar, quais são os passos, e depois que eu posso te ajudar, mas de uma forma bem tranquila. Agora, quando essa empresa, ela vai me pedir uma proposta, só que ela não vai fechar na hora, gente. Minhas propostas aqui demoram, em média, 6 meses para fechar, tá? Por quê? Porque a empresa vai esperar alguma coisa acontecer. Ou um incidente, ou um vazamento num fornecedor, ou um cliente que está mandando checklist para saber se ele está preparado para LGPD, ou o titular, né, também exigindo seus direitos, ou, no último caso, a própria autoridade também iniciando o seu processo de fiscalização.
A autoridade na lista, né, das empresas que já estão lá com processo sancionatório, gente, algumas delas são do setor aí de empresas que trabalham com plataformas de ensino para crianças e adolescentes. Então, esse já é um nicho, já é um mercado que a gente sabe que a autoridade está em cima, mesmo não sendo uma empresa grande. Ó, mas aí o que eu falei, João, é o seguinte, leva como conscientização. A hora que der o gatilho, a empresa vai falar, poxa, bem que o João me disse. Então, não fica pensando nesse fechamento rápido, tá? Mesmo aqui, para mim, média de 6 meses para fechar uma proposta. Pedro falou, na esfera de consultoria jurídica para o setor público, como prefeitura, como pode ser aplicada? Da mesma forma, viu, Pedro? A lei se aplica da mesma forma, só que para o setor público tem um capítulo específico, que é o capítulo do artigo 23 e seguintes da lei, com questões que dá uma diferença ou outra, mas não tem tanta diferença, tá? O programa de adequação, a metodologia para adequar uma empresa, ela é praticamente a mesma, tá? Que é a metodologia que a gente ensina lá no MBA da Unid de Direito Digital. Que vai em linha com o que eu ia falar, como se preparar. Gente, o primeiro passo é ler a lei. E pode parecer que é algo assim, ah, Denise, que besteira, né? Poxa, claro, isso é óbvio. É muito difícil você falar com alguém e a pessoa realmente ler, ter lido a LGPD inteira, de pegar, imprimir, grifar, né, ou ver aí digitalmente, mas ler com a intenção de ler e de aprender o porquê que isso está pedindo isso, porquê que aquilo está falando daquilo. Eu não falo de comprar 1 milhão de livros não, tá, gente? Porque o livro, ele só me ajuda no dia a dia uma dúvida ou outra. Não foi com livros que eu estudei, foi lendo a lei bem direitinho. Lendo o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, aí, já que livros me ajudam no dia a dia, tá? Eu tenho um livro de LGPD, que é LGPD na administração pública, LGPD em cartórios, mas são para questões pontuais, tá? Tem um livro que fala de legítimo interesse, mas eu nunca peguei um livro e li esse livro inteiro. Esse livro não me ajudou na minha parte de estudos de preparação, tá? Não tem nenhum livro que te prepara. Eu gosto de ler a lei, recomendar a leitura da lei e a leitura do regulamento europeu. Gente, por quê? E tem ele em português, tá? Porque tem autoridade, inclusive, de Portugal. Por que eu falo para ler também o regulamento? Porque a nossa lei, ela tem 63 artigos, ponto. Acho que um pouquinho mais, né? 60 e poucos. E o regulamento europeu, antes dos artigos, que são 99, eles têm as considerandas. Essas considerandas, elas explicam os artigos, elas falam sobre coisas que a gente não tem na lei e que você começa a entender o motivo. Então, para mim, ó, mudou o cenário quando eu li a lei e o regulamento europeu inteiros. Aí eu entendi o que significava. E eu não precisei ler um livro e coisa. Depois eu fui acompanhando notícias no site do IAPP. Agora a gente tem a nossa autoridade, que tem muita coisa no site. Então, antes de você pensar em um livro, Jaque, vê tudo que tem da autoridade no site, sabe? Com certeza vai te ajudar muito mais, porque já tem hoje um manual de uso de dados de crianças e adolescentes, tem manual de tratamento de dados pelo setor público, tem manual de LGPD nos agentes de pequeno porte, tem muita coisa lá que a gente ainda precisa ir lendo e amadurecendo antes de pegar um livro assim por si só. Então, se preparar essas leituras que eu comentei com vocês, depois pensar, né, em um curso, como a gente falou aqui, o MBA Direito Digital da Unid, que eu sou coordenadora, então não posso deixar de falar, atuação prática, pensar, né, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, vou trabalhar para alguém? Ou eu vou começar a planejar aqui a minha transição ou o início da minha carreira? Já começar a pensar como que você vai aplicar isso na prática. E por último, uma certificação, que eu não vejo, como eu falei há pouco, né, que eu não vejo como algo que você vai precisar de cara. Deixa eu ver o que o Alisson está falando. O encarregado que faz a avaliação de risco nas empresas para identificar e mitigar possíveis vulnerabilidades, ele vai, geralmente, tá, gente, são duas atuações. O encarregado, ele pode trabalhar nessa esfera, mas eu acho, e geralmente não é ele que vai fazer essa avaliação. Geralmente a gente tem um papel, primeiro, de fazer a adequação da empresa, que é fazer o diagnóstico, entender o que precisa ser feito e implementar, e aí o encarregado ele vai ser responsável por manter o programa, por fazer o monitoramento, por fazer as revisões
inclusive avaliar os riscos em relação aos processos, procedimentos que surgirem. Ah, a gente vai ter uma nova ação aqui na empresa de marketing, que a gente vai captar clientes, fazer de uma forma X. É algo novo, vai para o encarregado. Aí ele vai atuar com isso. Agora, de primeiro momento, aquela identificação dos riscos gerais da empresa, eu aqui faço um projeto separado, tá? Por quê? Porque as minhas 8, 10 horas que eu falei de encarregado, elas vão ser consumidas assim, né, muito rápido. Não tem como. Então, eu faço separado, eu faço um projeto de adequação e depois um contrato para encarregado. Maísa, eu atuo na área civil em direito urbanístico. Alguma dica de como fazemos para descobrir qual cargo escolher? Maísa, eu não escolhi nenhum cargo, tá? Eu atuo com todas essas frentes que eu te falei. Com tudo. Então, se você aprender a como aplicar LGPD, a como, né, se tornar um encarregado ou prestar serviços nessa área, então, por exemplo, quando eu falo aqui do MBA em Direito Digital, a gente vai ensinar a se preparar, a gente vai ensinar ou preparar vocês para atuar em todas as esferas ali do direito digital, com foco na privacidade e proteção de dados. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entender como eu vou adequar uma empresa, eu vou aprender como eu vou fazer a manutenção desse programa, eu vou poder ministrar treinamentos, eu vou poder atuar perante a autoridade, tá? Então, dá para fazer tudo, 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 tudo. Elo de compliance LGPD? Com certeza, tá? Você pode atuar compliance e LGPD. O que eu recomendo aqui para os alunos, quando a gente está falando desse assunto, é separar um pouco o serviço, porque como o João falou, você já implementar LGPD numa empresa, já é algo que a empresa está pensando, é orçamento, é não sei o que lá. Então, se eu levo um produto muito grande, compliance, não sei o que lá, blá, 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 e LGPD, você acaba não fazendo algo e a empresa vê aquilo como um elefante branco. Então, você pode atuar em todos esses serviços, mas cuidado com o foco. Eu, por exemplo, aqui não consigo atuar em outras coisas. A gente já toma aqui o tempo todo só com LGPD. Eu até no meu site tem lá escritório com foco no direito digital, mas a minha demanda de LGPD ela é muito grande, eu não consigo atender essas outras demandas, eu acabo mandando para parceiros. Então, ir começando aos poucos e sim, pode ampliar esse trabalho de compliance para ser um compliance futuramente, que com certeza aí tem esse match. Gente, mais dúvidas? Mandem aqui no chat que a gente vai conversando. A apresentação aqui, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, realmente mostrar que é uma oportunidade, que tem muita demanda, que é realmente uma profissão da próxima década e que não dá para ficar mais de fora aí do direito digital, que tudo que engloba aí a parte jurídica sempre tem algo relacionado à privacidade e proteção de dados no meio. Alguém quer mandar alguma dúvida? Imagina, Maísa, eu que agradeço aqui, estarem juntos segunda-feira à noite. Como a LGPD afeta o uso de dados para fins de marketing e publicidade? Gente, a LGPD vai afetar o uso de dados pessoais em tudo, tá? Em tudo. Se eu trato dado pessoal, se eu uso dado pessoal, eu preciso me adequar à lei. E a mesma coisa se é para marketing e publicidade. O que eu vou precisar pensar? Quando eu coleto esses dados, eu estou dando transparência necessária? Eu coleto e uso só para aquilo que eu estou informando? Porque se eu tiver qualquer desvio de finalidade, se eu não tiver de acordo com a lei, se eu não tiver uma política explicando direitinho, alguém pode realmente dizer que, olha, usou indevidamente, né? Aquelas coisas que, olha, agora, por favor, apague o meu dado. Ó, o João falou, fale um pouco mais dessa apresentação que você comentou. Eu faço uma apresentação para levar para a empresa, tá? Então, qual que é a ideia? É sua estratégia comercial. Quando eu vou abrir e falar para uma empresa sobre a LGPD, eu vou lá e falo, olha, né, todas as empresas precisam se adequar à lei. O que vocês... Eu gostaria de ir de uma agenda para falar com vocês um pouco sobre como a LGPD afeta os seus negócios. Como a LGPD afeta os seus negócios.
E aí eu falo que, olha, todas as áreas da empresa vão ser impactadas. Se você quiser trazer o pessoal da área de marketing, jurídico, área de segurança da informação, por quê? Porque eu estou levando o assunto mesmo como como mostrar para a empresa que realmente vai impactar. Então, o que eu faço? Eu faço uma apresentação onde eu mostro os conceitos da lei, os principais requisitos, como que uma empresa, né, pode se adequar, e claro, eles não vão conseguir fazer sozinhos, então chega no final, eles falam, olha, né, então me manda uma proposta de adequação, como que isso funcionaria aqui, e aí é o que eu falei, pode ser que na hora eles pensem nisso como um custo, mas daqui a pouco, até as áreas que a gente comentou, eles começam a ter dúvidas e realmente pensar, olha, a gente, né, precisa de mais apoio. E aí vamos fazer o nosso projeto de adequação. Ó, o pessoal perguntou assim, ó. Na prática, você leva 6 meses desde a implementação e a adequação na LGPD? Geralmente, gente, dá uns 2 meses, 2 a 3 meses o diagnóstico, 2 a 3 meses a implementação. Mas a gente precisa do lado da empresa, tá? Então, o lado da empresa também é importante. Se eles vão responder no prazo, se eles vão enviar documentação, mas geralmente ali 6 meses dá para adequar uma empresa. 8 horas por dia, depois disso, tá, gente? 8 horas que eu tô falando é um trabalho de DPO as a service. 8 horas por mês, mas isso numa empresa bem pequena, tá? Eu falei de 8 a 20 horas. Então, geralmente 12, 16 horas, avaliando a necessidade da empresa e também, né, durante os meses, se aquilo está fazendo sentido ou se a gente vai aumentar ou diminuir as horas. João falou, eu tenho realizado um trabalho de conscientização. Tá no caminho certo, perfeito. É a conscientização que vai fazer com que as pessoas, quando falar LGPD, lembrar do seu nome, tá? E aí é um trabalho que realmente no início você vai trabalhar mais ali né, na educação, mas depois as coisas começam a virar, tá? Pode ter certeza.